Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. Como disse há pouco, é sempre motivo de alegria a gente retornar a uma casa onde a gente sente o acolhimento da vontade de servir, né? Então, eu fico feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje, então, o tema proposto para a nossa reflexão é tirado da vida de Jesus quando ele aqui esteve conosco, encarnado no nosso planeta, e foi retratado pelo evangelista Mateus. Como a gente sabe, a vida de Jesus ela foi retratada por muitas pessoas que conviveram com ele e outras tantas que não conviveram, mas sabiam da tradição oral, daquilo que se falava a respeito dele. Mas, num determinado momento da história, a igreja dominante da época resolveu oficializar somente os evangelhos de 4 evangelistas. Mateus é um deles. Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito embora nós tenhamos algumas boas dezenas de evangelhos de Jesus. Mas isso não importa. O que importa é a gente conseguir entender o espírito da letra, e não a letra que foi escrita por Pedro, por Paulo ou por Joaquim, né? Então, o evangelista Mateus, ele no seu capítulo 25, ele fala sobre 2 parábolas. Parábola, até para a gente se acostumar com o termo, é como a gente faz com as nossas crianças. Quando pequenas, a gente, para o melhor entendimento daquelas crianças, o que a gente faz? Conta uma historinha, e nessa historinha existe um conteúdo moral que a gente transmite para a criança. Não é fato? Então, são várias essas histórias. Nós, no tempo de 2000 e tantos anos atrás, lá na Palestina, aquele povo daquela época, que éramos nós em reencarnações anteriores, na prática, muitos de nós lá estivemos, mas a gente não lembra devido ao esquecimento quando da reencarnação. Mas, naquela época, a facilidade de entendimento de assuntos mais profundos era um tanto quanto rasa. Então, Jesus, na sua plena sabedoria, ele usava muito e muito bem parábolas para poder explicar para aquele povo simples os conceitos morais que ele veio trazer, reformando o que já existia. Ele viveu na sua grande parte, entre os hebreus, entre os judeus, que tinham a tradição de Moisés, que tinha uma lei que foi muito importante, afinal de contas foi o primeiro momento da humanidade terrestre que nós tivemos um povo todo orientado para um Deus único. Então, é muito importante a mensagem de Moisés e o decálogo, que são os 10 mandamentos naquelas 2 pedras, recebidas mediunicamente lá no monte, ele traz o quê? Toda a base dos conceitos ético-morais necessários para a nossa vida e para a nossa evolução. Só que Jesus, na sua passagem encarnada na Terra, ele trouxe algumas novidades importantes. Porque nós tínhamos um Deus retratado pelas orientações de Moisés, um Deus muito severo, um Deus muito rigoroso. E Jesus veio traduzir essa força, essa severidade em amor.
E as parábolas são muito facilitadoras desse entendimento. Então, nesse capítulo 25, ele tem a parábola das 10 virgens, que, enfim, acaba, não vou falar dessa parábola hoje, mas o senso moral dela é da necessidade de estarmos sempre prontos, preparados e dedicados para a vinda do príncipe, que as 10 virgens elas esperavam o príncipe. Então, que é a vinda do príncipe? É a vinda realmente do quê? Da nossa condição de elevação. Então, de uma maneira alegórica. E a outra parábola é a parábola dos 10 talentos. A parábola dos talentos, das 10 virgens, e a parábola, na segunda parte do versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos. O que é talento? Hoje em dia a gente fala de talento, a gente fala, aquele fulano é talentoso, olha que escultura bonita que ele fez, aquela moça é talentosa, olha que pintura, o outro é talentoso, toca esplendidamente bem, ou é talentoso porque dança e assim por diante, né? Só que o talento falado nessa parábola, sabe o que quer dizer? Dinheiro. Muitas são as passagens da vida de Jesus onde ele usa o recurso de falar do dinheiro. Nós temos uma parábola, o óbolo da viúva, óbolo é uma moeda, a dracma perdida também é uma moeda, a parábola dos talentos, e assim temos algumas parábolas que falam de dinheiro. Mas por que será que Jesus, que veio falar da nova vida trazida por essa oportunidade da vivência do amor, vai falar de dinheiro? É estranho, né? Mas por quê? É porque é o jeito mais fácil da gente compreender as coisas. Dizem no popular daqui atualmente, diz o quê? Que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Não falou esse ditado? É justamente. Então, quando se fala de dinheiro, é fácil entender. É por isso, então, que Jesus utilizou essas parábolas. Só para a gente conseguir contextualizar a representatividade desses talentos que Jesus vai contar nessa parábola, um dia trabalhado de um trabalhador braçal representava, na linguagem, na moeda dos romanos, que a Palestina era dominada pelo Império Romano. Então se falava denário, um denário. É daí que vem a palavra dinheiro, um denário. E aí, então, o denário, ele é igual a dracma, que é uma palavra, é uma moeda grega, mas como os romanos trouxeram muita coisa da cultura grega, eles trouxeram inclusive moedas. Então a dracma, tem a dracma perdida, aquela outra parábola, representa um dia de trabalho braçal. Ora, para a gente fazer uma contextualização, se a gente pegar o salário mínimo, eu vou falar só em número redondo, para não ficar fazendo matemática aqui, tá bom? Mas vamos lá. É 1.600 e tanto, vamos dizer o seguinte, que é R$1.500 dividido por 30 dias. Isso dá o quê? 50, né? Então, um dia de trabalho, R$50. Pensando no salário mínimo nosso aqui, R$50. Um talento representava 6.000 dracmas, ou 6.000 denários. Conta rápida. Um talento, em número redondo, R$300.000. Gravem bem esse número. Um talento, R$300.000. Falando assim, então nós vamos lá para a parábola, só para deixar a matemática de lado, só vamos guardar um talento, R$300.000. Então,
É mais, tá? Mas aqui eu arredondei para ficar mais fácil. A parábola dos talentos, ela está, então, justamente lá do 14 ao 30 do Mateus, mas se a gente buscar no livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela também está lá no capítulo 16, que tem um título, o capítulo 16 tem um título assim, sobre servir, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo hebraico que quer dizer o quê? Dinheiro. Então, esse capítulo que fala não se deve servir a Deus e a Mamon, não está excomungando o dinheiro, não, mas está dizendo sobre a questão do peso na nossa vida como espíritos imortais, do peso do dinheiro em contrapartida com o peso justamente da nossa emancipação como espíritos perfectíveis, espíritos que estamos aqui vivenciando esse processo da vida reencarnada justamente para a nossa melhoria, para um dia sermos perfeitos. Como disse o próprio Mestre Jesus, sede perfeitos. Muito bem. Lá no capítulo 16, nós vamos encontrar essa parábola. Mas diz assim, um senhor, ele precisava fazer uma grande viagem. E nessa viagem, ele ia ficar afastado durante muito tempo do seu domínio, das suas terras. Ele chamou os três mais importantes serviçais dele e falou assim, olha, eu vou me ausentar, eu quero deixar aqui para vocês uma incumbência. Chegou para o primeiro e falou assim, tome aqui 5 talentos, 5 moedas de 300, 5 vezes 3, 1,5 milhão. Será que é dinheiro no nosso bolso hoje? É dinheiro. Então é uma grande representatividade. Então tome aqui 5 talentos. Cuide deles como se teu fosse. Quando eu voltar, eu vou pedir satisfação do que foi feito com ele. Da mesma forma, ele chamou outro e falou, tome aqui 2 talentos. Quanto que dá? 600 mil reais. Também a gente não tropeça em 600 mil reais no meio da rua, né? Hoje em dia não se tropeça nem em moeda, né? Porque hoje em dia ninguém mais usa dinheiro, né? Quase. É tudo Pix. Tudo Pix. Bom, muito bem. E para o terceiro, ele chamou, vem aqui. Eu vou te dar 1 talento. Então, para quem ele deu menos, deu 300 mil reais, que é uma quantidade bastante significativa também. Então, 300, 600 e 1,5 milhão. A cada um ele deu segundo a sua possibilidade e a sua capacidade. Isso é importante a gente entender. Por que ele fez a diferença? Porque nós todos, nós somos o Leon Denis, que é um grande continuador da obra de Allan Kardec, depois da desencarnação dele. Ele tem um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E lá ele diz que nós todos somos viajantes na mesma estrada, com a mesma origem e com o mesmo destino. Entretanto, cada um num passo dessa estrada. Então, todos nós temos as nossas capacidades, só que cada um a sua, no momento da estrada. Que estrada é essa? Nascemos todos como espíritos, como inteligências individuais, simples e ignorantes. A gente tem que tomar cuidado com essas duas palavras, porque é simples, não é dizer que é menor, não. Simples porque não é complicado, simples porque não é complexo. Né? Quando a gente estuda biologia, a gente fala da molécula simples. Aí depois ela começa a se ligar toda. Né? Quem estudou isso? Lembra? O carbono é uma coisa que vai ligando muita coisa. Aí depois a molécula vai ficando complexa. O simples, nós nascemos simples.
E ignorantes por quê? Por nada saber. E não ignorantes, como a gente usa assim no popular, que é, fulano é ignorante, parece que a gente está xingando. Não, não é isso. Nós nascemos como espíritos, como inteligências individualizadas por Deus, simples e ignorantes. Só que então essa é o ponto de origem da nossa estrada. Só que todos nós, através da motivação a nós dada pela centelha do próprio Deus que nos criou dentro do mais íntimo do nosso ser, motivados à perfeição. Então, qual é o destino dessa estrada? Sede perfeitos, a perfeição. Então, muito bem. Então, quando fala a cada um segundo a sua capacidade e possibilidade, Jesus está mostrando que esse Senhor, ele não dividia tudo simplesmente, ele trazia a cada um segundo a capacidade que cada um podia ter. Muito bem. Segue a história dizendo o quê? Ele se afastou. O que recebeu 5 talentos, trabalhou e multiplicou esses 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, de igual forma, trabalhou e multiplicou. O que recebeu 1 talento, ele ficou pensando, meu Deus, esse meu Senhor, ele é muito severo, muito rigoroso. Eu estou com medo de ficar com esse talento na mão. Foi lá, num lugar que ninguém sabia, e enterrou. Enterrou aquele talento, deixou bem guardadinho ali. Quando chegou de volta, depois de muito tempo, chegou de volta o Senhor das terras, chamou a cada um para fazer prestação de contas do que tinha feito com seus talentos. Aquele que recebeu 5, contextualizando, 1,5 milhão, chegou e devolveu para ele falando assim, ó. Deixa eu achar o que ele falou. Não, desculpe. Quem falou foi outro. Ele chegou... Eu trouxe uma frasezinha para não errar, mas agora eu errei a frase. Então vamos lá. Falando assim, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Eu trabalhei e zelei por todo esse patrimônio e te entrego os 5 e mais 5 que eu fiz com esses 5 talentos. Então, ele multiplicou em dinheiro de hoje, de 1,5 milhão virou 3. Bacana. O segundo, o mesmo tanto. Olha, eu trabalhei, zelei pelo teu patrimônio, tudo isso, está aqui. Me entregaste 2, eu estou devolvendo 4. Para esses 2, esse senhor escreveu assim. Ele escreveu não, falou assim. Agora sim eu vou usar o que eu tinha escrito. Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em poucas coisas, porque você vê, ele tinha muito, ele só deu 5, 3 e 1 talento. 5, 2 e 1 talento. Em poucas coisas, vou te confiar muitas outras coisas. Participa da alegria do teu Senhor. E trouxe esse primeiro junto a ele. O mesmo tanto fez com o segundo, que também multiplicou aquilo que recebeu. Falou a mesma frase. Aí o terceiro, chegou a vez do terceiro. Senhor, eu fiquei com muito medo de que os ladrões viessem tomar o teu talento. E então o que eu fiz? Eu fui lá e enterrei e está aqui o teu talento de volta. Aí olha o que ele responde, que interessante. Servidor mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semei? Ceifar é colher, né? Na agricultura. Ceifar é colher. Então, onde não semeei, e que colho onde nada coloquei. Devias, portanto, que era a fama, né, que ele tinha. Devias, portanto, pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu regresso, eu retirasse com juros o que me pertence. Então, tirem o talento que está com ele e entregam-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos que já têm,
e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E que esse servidor inútil seja lançado nas trevas exteriores, é ali que haverá lágrimas e ranger de dentes. Extremamente severo. Né? Eu abri essa nossa reflexão dizendo que Jesus traz uma novidade para a lei mosaica, traduzindo o rigor da lei em amor. Como é que esse mesmo Jesus fala uma coisa dessa? É uma coisa de se refletir. Mas sabe quem é esse Senhor representado nessa parábola que Jesus falou? É a voz da nossa consciência. Porque quando perguntado, por Kardec, onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, qual foi? Na sua consciência. E todos nós sabemos, através das mesas mediúnicas e de tantos livros que nós temos acesso sobre aqueles do além que chegam aqui para nos dar notícia do que tem de lá, quantos de nós já vimos e já testemunhamos do quê? O sofrimento do arrependimento de quem, uma vez com os olhos abertos, depois da desencarnação, depois do portal da morte, da dita morte, o que acontece? Se arrependem profundamente daquilo que deixaram de fazer. Então, esse senhor tirano é somente o quê? A consciência de cada um de nós. Nos acusando pelas nossas faltas, pelas nossas falta de esforço, falta de trabalho, falta de determinação para multiplicar os talentos recebidos. E já que nós estamos falando de talento recebido, que talento hoje a gente poderia considerar, no dia de hoje, a gente poderia considerar que nos foi dado antes mesmo do nosso nascimento e que quando nós nascemos nós já recebemos? Vamos pensar em algum? Pode ser a vida? Pode ser a vida. É um talento que nós recebemos. Nós estamos efetivamente trabalhando para multiplicar de virtudes essa nossa vida? Pode ser a saúde? Efetivamente, nós estamos zelando pela nossa saúde como devemos assim fazer, para que a gente consiga aproveitar ao máximo essa oportunidade divina, que é estarmos nesse mundo reencarnados, sofrendo as dificuldades, sofrendo as vicissitudes da vida. Tem um ditado, quem está perto do mar conhece, quem está perto de pescador conhece, que diz assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Não é? Conhece esse ditado? Mar calmo. Então, a gente reclama que a gente tem dificuldade na vida, é uma quimera, é uma ilusão achar que dentro dessa nossa condição, desse planeta de provas e expiações, no estágio atual dessa estrada que, como diz Leon Denis, nós pegamos, é uma quimera a gente acreditar que vai ter uma vida sossegada, tranquila, sem problema. Todos nós estamos aqui para, através do trabalho incessante, para conseguir resolver essa problemática que é a problemática do ser e do existir, nós vamos o quê? Vamos evoluir como espíritos imortais. É natural, às vezes, o desânimo nos abater? É natural, às vezes, a gente ter dificuldade de sozinho sair de um estado de prostração?
E nós temos inúmeros exemplos disso convivendo conosco. Ainda mais nós mesmos na casa espírita, no momento em que a gente tem o trabalho de atendimento espiritual, de atendimento fraterno, o que a gente ouve batendo na nossa porta? As aflições de cada um. Não é fato? Então, é natural, mas o que nós precisamos? Alertar, despertar nesse espírito imortal essa força que é o quê? O talento a nós doado por Deus. Então, falei de vida, falei de saúde, falei de discernimento, não falei? Falo de discernimento, de inteligência, o que nós estamos fazendo com a nossa inteligência. O que nós estamos fazendo de bom para nós e para os outros com a nossa inteligência. As oportunidades que se nos apresentam. São todos talentos que nós recebemos, e recebemos gratuitamente, que chegam até nós. Essa Mãe Terra, hoje em dia é muito comum a gente falar de ecologia, mas se a gente for ver bem, já desde a antiguidade, sempre se tratou com respeito à Mãe Terra, com os recursos que ela nos traz. Será que nós estamos zelando por esse talento a nós deixado, que é essa natureza exuberante que nós temos nesse planeta? São reflexões necessárias. A vida em família, essa santa oportunidade de redenção, que é nós estarmos num mesmo laço de amor, muitas vezes não tanto de amor, mas que faz parte desse trabalho, dentro de um lar, ou às vezes apartado por motivos tantos dos nossos amores. São talentos que nós recebemos. Quando a gente recebe um filho, nós temos a responsabilidade de trazer a ele a luz do entendimento e a luz da compreensão. Será que efetivamente nós estamos multiplicando esse talento que a nós foi dado? A vida em comunidade, a vida em sociedade, com todas as mazelas que nós temos da sociedade, a importância que é nós vivermos em sociedade. Porque quando o codificador também, em O Livro dos Espíritos, ele pergunta se é agradável a Deus a vida isolada que determinadas pessoas em ordens religiosas resolvem ter. E a resposta dos espíritos superiores é infrutífera e improdutiva, se não for para o bem do próximo. Então nós somos um ser gregário, nós precisamos estar agregado às pessoas. Então a vida em sociedade é um talento que nós recebemos. E daí tantos outros talentos que cada um de nós aqui presentes, encarnados, e também esses desencarnados que estão aqui, estão refletindo sobre isso. Esses são os nossos talentos. E para nos orientar sobre isso, nós temos da psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, num livro que cada capítulo é uma descoberta de orientação de mais alto teor, chamado Fonte Viva. E no Fonte Viva, nós temos esse tema, falando sobre a parábola dos talentos. Diz assim: na parábola dos talentos, isso diz Emmanuel, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. E conclui dizendo: se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Tá difícil? Tá. Te acalma. Tem um outro livro, também psicografado pelo Chico, também do Emmanuel, chamado Calma. Vocês já viram um livrinho desse tamanho? Esse livrinho a gente devia ter na cabeceira todo dia. A gente está meio agitado, vai lá, busca o livro lá,
tem vários capítulos bem pequenos falando sobre calma. E um deles, da calma, fala sobre a calma. Ele tem um nome calma. O livro inteiro é calma, mas tem um capítulo lá que fala sobre a calma. Então se acalma, porque não vai durar. Tem um ditado popular que diz: não há bem que sempre dure, mas não há mal que nunca pereça. A gente tem que ter esperança. A esperança é um dom, é um talento que nós recebemos. E aí ele continua: por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. São reflexões que a gente entende que o mundo atual ele está precisando da nossa parte que a gente tenha fé, tenha coragem, tenha resignação, porque os conflitos são muito grandes. Mas os nossos talentos recebidos graciosamente pelo Criador, eles são fonte de vida para nós, fonte de determinação para que a gente consiga cumprir a etapa. Alguém aqui já fez corrida dessas de competição? Não? Pois é. Quem faz, não precisa nem fazer uma maratona, não. Quem faz meia maratona, que já é quilômetro, bastante quilômetro, quando chega lá pelo 8º quilômetro, tem 21 para correr, né? Quando chegar lá pelo 8º, o caboclo pensa que vai morrer. E pensa que a única possibilidade é desistir. Aí tem aquela força dele, fala, não, eu treinei para isso, eu vou. Aí começa a surgir uma energia que ele não sabe nem de onde é. Aí vai, quando vê, ele consegue passar e cruzar a fita de chegada. E qual é a nossa fita de chegada? É um dia, minhas irmãs, meus irmãos, a gente chegar nesse portal dito da morte, dado aquele passo, olhando para trás e dizendo: eu concluí aquilo que a mim foi determinado por mim e os meus orientadores no meu planejamento reencarnatório. Consegui cumprir. Agora, hein? Temos que trabalhar para isso. Não tem outro jeito. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a vontade é continuar falando um bocado de coisas sobre isso aí. Porque é uma temática que me traz energia, que me dá força, que me dá vontade de viver, é falar sobre os talentos. Mas, pelo imperativo da hora, eu agradeço a todos pela oportunidade que me foi dada de trazer esse tema para a nossa reflexão, pedindo a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, cubra todos nós com sua luz, com sua paz, com seu amor e toda a esperança necessária para que a gente dê todos esses passos que temos pela frente. Agradeço a todos aqui presentes pela boa vontade e pela paciência de terem me ouvido. Desejando que tenhamos uma excelente semana e uma excelente realização de nossos talentos no curso desse ano, do outro ano, enfim, no curso de todo o tempo que nos é necessário para cumprirmos os nossos objetivos, uma vez traçados no nosso planejamento reencarnatório. Uma boa noite a todos.